Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo no que estão chamando de paradoxo da inovação holandesa. Sabe, à primeira vista, o cenário de tecnologia por lá parece uma máquina, daquelas perfeitamente ajustadas. Mas, quando a gente abre o capô e olha de perto, começam a aparecer uns ruídos meio preocupantes. Então, bora entender o que está rolando. E para começar, olha esse número, 3,1 bilhões de euros. É impressionante, né? A resiliência do ecossistema de tecnologia holandês é de cair o queixo. Pensa bem, em 2024, com a Europa inteira meio que pisando no freio, eles conseguiram atrair tudo isso de capital de risco. Isso mostra que a base ali é forte. Mas, como em toda boa história, por trás de um número tão grande tem muito mais coisa acontecendo. E é aí que o paradoxo começa a aparecer. Se entrou tanto dinheiro, por que tem tanto especialista, gente importante do setor falando em estagnação? Fica aquela pergunta, né? Como é que um motor que parece estar a todo vapor, super potente, pode estar correndo o risco de simplesmente parar? É essa contradição que a gente vai investigar agora. Beleza, então para a gente entender de onde vem a força desse motor de inovação, a gente precisa olhar para a fonte de energia dele. E essa fonte são os campos de inovação que estão espalhados por lá. É nesses lugares que a mágica realmente acontece. E olha, é super importante entender uma coisa. A gente não está falando de um parque empresarial qualquer, um monte de prédios comerciais. Não, não. Um campus de inovação é um ecossistema todo pensado para funcionar. É tipo uma concentração de cérebros, de grana, de ambição, tudo no mesmo lugar, de propósito, para fazer com que uma ideia vire um negócio o mais rápido possível. E se funciona? Bom, os resultados falam por si. Mais de 22 mil, esse é o número de novos empregos criados só nos últimos 6 anos e meio, e só nos 20 principais campos de lá. É gente pra caramba. Isso mostra o poder que esses lugares têm como verdadeiros motores da economia. Agora, para botar isso em perspectiva, dá uma olhada nesse gráfico. O crescimento de empregos dentro das empresas do campus foi de 48%. 48%. Agora compara com a média das cidades onde esses campos estão, só 17%. Então, fica muito claro, né? Eles não estão só crescendo junto com a cidade, eles estão puxando o crescimento lá para cima. E todo esse sucesso acaba criando uma espécie de efeito imã. O número de startups nesses campos mais que dobrou. Hoje são quase 900. Claro, elas vão para lá porque estão perto do conhecimento, dos talentos, da infraestrutura, tudo que elas precisam. Então, o que a gente pode dizer até aqui? A base desse motor de inovação holandês parece ser muito, muito sólida. Ok, a gente já viu a potência do motor, agora vamos dar uma olhada no painel. Porque, sabe como é? Tem umas luzinhas de alerta começando a piscar por lá. E esse aviso aqui, ele é pesado. Ele vem de Constantin Van Orange, que é uma figura central no cenário de tecnologia de lá. Pensa assim, quando um cara desse calibre fala abertamente sobre preocupação com estagnação, sobre não estar em posição de competir, é um sinal bem claro de que por baixo da superfície tem problemas estruturais sérios acontecendo. E aqui a gente vê o primeiro problema bem concreto. É como se o cano que leva as empresas para o próximo nível estivesse começando a entupir. Menos empresas estão conseguindo dar aquele salto, sabe? De ser uma startup cheia de promessa para virar uma scale-up, uma empresa que cresce de verdade. E essa transição, ela é vital. Sem isso, o ecossistema não se sustenta no longo prazo. E esse gráfico aqui mata a charada. A taxa de conversão de startups em scale-ups na Holanda é de 21,5%. Isso já é um pouquinho abaixo da média da União Europeia. Mas, olha só os Estados Unidos, 54%. É mais que o dobro. Isso mostra uma falha clara nesse processo de conversão. As sementes estão sendo plantadas, mas elas simplesmente não estão crescendo com a mesma força dos concorrentes. Então, o que está causando isso? Bom, de acordo com os especialistas, um dos maiores problemas é o que a gente pode chamar de vazamento de combustível. Está faltando dinheiro. Especificamente, está faltando capital que venha de dentro do próprio país, sabe? Principalmente naquelas fases mais críticas, quando a empresa precisa de um empurrão para crescer de verdade. E, gente, esse gráfico aqui é chocante. A participação de investidores holandeses naquelas rodadas de investimento maiores, sabe? Aquelas que realmente botam a empresa em outro patamar, ela simplesmente desabou. Foi de 61% para meros 15%. O que acontece? As empresas são forçadas a buscar dinheiro fora do país. E isso é um risco, porque o ecossistema pode acabar ficando com raízes menos profundas em casa. Esse vazamento de grana, ele tem consequências sérias. E para entender de onde ele vem e para onde ele pode levar, a gente tem que olhar para a origem de tudo isso. A fonte de todo o sistema, as universidades.
É bom a gente não esquecer nunca disso. A base, o alicerce de toda essa máquina de inovação são as universidades holandesas. Elas são reconhecidas no mundo todo e é de lá que sai o fluxo constante de talentos, de pesquisa de ponta, de ideias novas que alimentam tudo. O futuro do ecossistema depende totalmente da saúde dessas instituições. Só que essa base, esse alicerce, está sofrendo uma pressão gigantesca. O sistema universitário de lá, por mais incrível que seja, não foi feito para essa explosão de crescimento. Pensa só, em 20 anos, o número de alunos dobrou. Isso sobrecarrega tudo, todos os recursos, e acaba criando uma tensão. O foco, o dinheiro, tudo acaba sendo desviado daquela pesquisa mais básica, de longo prazo, que é justamente a sementinha das grandes inovações do futuro. Ok, então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e tentar enxergar qual seria o caminho para esse motor de inovação holandês voltar a acelerar com tudo. Resumindo a ópera, o paradoxo é exatamente este. A Holanda tem em mãos um motor super potente, com peças de primeira linha, campo incríveis, muita força em tecnologia de ponta, mas esse motor não está rodando com a eficiência que deveria. Tem luz de alerta piscando, tem vazamento de combustível, de dinheiro, no caso, e tem uma pressão cada vez maior no alicerce de tudo, que são as universidades. Então, o que precisa ser feito é uma manutenção, uma geral e bem coordenada. Basicamente, o caminho passa por 3 pontos principais. Primeiro, tampar o vazamento de combustível, ou seja, dar um jeito de aumentar o investimento vindo do próprio país. Segundo, continuar sendo um imã de talentos, atraindo e mantendo as melhores cabeças do mundo por lá. E terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, reforçar o alicerce, garantindo grana de forma estável e por um bom tempo para pesquisa nas universidades. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. A Holanda tem, sem dúvida, um motor de inovação de primeira linha. Todos os ingredientes para o sucesso estão ali. A grande questão é, será que quem toma as decisões, governo, investidores, educadores, vai conseguir se unir para fazer essa manutenção, esse ajuste fino que é tão necessário? Porque para liberar todo o potencial dessa máquina, precisa. E a corrida, bom, essa já começou faz tempo.